na censura federal para o cara aprovar para um festival de... Sabe, as pessoas se preocupavam com bobagens, com detalhes. Não, e tinha que cumprir meta, né? Então ele tinha que cortar alguma coisa. Aí ele assistia o show, o espetáculo, não tinha nada às vezes, mas ele tinha que falar, olha, então isso aqui, vamos ter que tirar isso aqui, isso aqui. Você sabe que uma vez o meu pai, ele foi fazer uma apresentação para uma censora, ele ensaiava na casa dele. Aí foi a censora lá assistir. Chegou aquela mulher de taillé, pinta de pedagoga, né? Sentou com uma prancheta na mão, a gente tinha um cachorrinho. O cachorro, cara, ficou com tesão nela e ficava se esfregando na perna da mulher com aquela piroca vermelha pra fora, sabe? Ô, tira! Tira daqui! Tirar, daqui a pouco ele passava por um buraco e voltava. Foram 3 vezes, cara. E o cachorro vinha só em cima da mulher. Falou, esse cachorro, filha da puta, vai estragar tudo, cara. Clima. Imagina o clima que não ficou. Pô, e né? aí? Cara, o cachorro ajudou, atrapalhou. Porque de repente a mulher querendo se livrar, aprovava tudo e ia embora. Não foi muito assim positivo, né? A situação com o cachorro. Mas ela cortou lá, sempre tinha que cortar uma coisa ou outra e tal. E era bem desagradável, né, cara? Era bem... né? Uma coisa muito opressora, muito autoritária, né? Ô, Nilson, faz a seguinte pergunta. Como é que começou o seu nome? Como apareceu? Como surgiu o nome Hélio de la Penha? Aí cara, como é que surgiu o seu nome Hélio de la Penha? De onde veio? Então, vou te explicar. O negócio é o seguinte. O meu nome, como você mesmo falou aí, é Hélio Antônio do Couto Filho. Tá? E eu fiz engenharia, né, junto com o Beto Silva e Marcelo Madureira. E na engenharia, já no primeiro ano da engenharia de produção da UFRJ, a gente já lançou um jornalzinho, Caceta Popular, que mais tarde, vou até mostrar aqui, eu tenho o número 1, faz 45 anos. Olha, né? Só. A gente tá velho pra caralho. Tá, definitivamente. Enfim, e aí o que acontece? Em determinada altura ali do campeonato, surgiu um jornal alternativo chamado O Repórter. Era um jornal, um tabloidezinho, estilo Pasquim, só que mais sensacionalista. Ele era tipo meia hora, digamos. Aqui qual é o meia hora aqui de São Paulo? Um jornal esses tabloidezinhos. Tabloide bem popular. Mas ele era cômico ou era... Não, ele era um jornal. Ele era de notícia. Notícia que quase você exprimia, saia sangue. Como era o Dia antigamente. Né? O Luta Democrática antigamente. Quando lançou era assim, né? Você espreme e sai sangue. Né? Aqui em São Paulo tem um jornal equivalente a esse aí. Em todo lugar tem. Mas daqui a pouco alguém bota aqui no... é o jornal tal, eu esqueci. Mas enfim, e aí... Mas esse jornal ele tinha também uma parte de reportagens curiosas, entendeu? Fazer entrevista com trans no banheiro público, sei. Sabe? Tinha umas coisas assim. E aí o editor, era o Chico Júnior, ele resolveu abrir uma página de humor e procurou a gente, Caceta Popular, para fazer essa página. A gente ficou todo animado, que enfim, a gente, caraca, vamos estar num jornal, seja ele qual for e tal. Então eu, Beto Madureira, na época, a gente topou fazer o jornalzinho e tal. E aí chegou um certo dia, o jornal foi lançado e tal. O meu pai trabalhava numa empresa séria, né? Companhia Docas de Santos e tal. E trabalhava terno, gravata, aquela coisa toda. Coisa de pai, né? Aí, cara... Coisa de pai da época. Da época, Meus filhos vão pensar assim, meu pai não é assim. Mas, enfim, aí eu sei que ele saiu para o almoço. Quando ele voltou, tinha um monte de office boys debruçados numa mesa, rindo pra caramba, não sei o que. Ele foi lá ver o que era. Era justamente a nossa página do jornal O Repórter. Aí quando ele olhou lá e viu, né, a gente assinava os nomes. Nossa, seus nomes Hélio verdadeiros. Couto Filho, Roberto Adler, Marcelo Garmater Barreto. O meu pai ficou uma fera, porque o jornal era uma baixaria tremenda. Aí quando ele chegou em casa, falou: você está escrevendo num jornal? Eu todo orgulhoso. Você ouviu? Eu vi o jornal. Você faz o seguinte, amanhã tu vai lá e tira o nome da nossa família daquela lama. Aí eu tive que inventar um nome artístico, né? Sim, entendeu? Sim. E aí inventei o Hélio de la Penha,
De La Penha. Provavelmente é da Penha. Sou da Vila da Penha, Uhum. entendeu? E o De La Penha, que um tio tal, que fica aquela coisa de La Pena, né? Pena de escrever. Então tinha um certo duplo sentido. Na verdade, um triplo sentido, porque também, apesar de eu ser da Vila da Penha, o meu sonho era morar na Praça Sans Penha. É exatamente assim, a Penha, suburbão É. do Rio. É. Então era um upgrade, né? Porra, Você ir morar na Tijuca. Tijuca era a zona sul da zona norte, né? Sei. Né? Então tinha essa coisa assim. E o mais importante é que eu tirava o nome da nossa família da Lama. Sei. E ficou um nome show, cara. Ficou Ficou um nome charmoso, ficou um nome é. chique, né? Ficou Né? sofisticado. Então vocês começaram, você, Madureira e Beto. Exatamente. Era o que? Era mimeógrafo? Cara, o tabloidezinho? Deixa eu mostrar. Porque, cara, essa vou história mostrar Eu tenho feito até uns workshops sobre a história do Caceta. Olha aqui, ó. Caralho, velho. Esse aqui é o jornalzinho. Esse aqui é o primeiro número, foi lançado em setembro de 1978. Tem 45 anos, vai fazer 46. Como é que pode 78 ter 45 anos, cara? Pois é, Isso é cara. uma coisa absurda. Não, eu acho incrível que ainda plenos anos 2000, ainda nasce gente. Eu me surpreendo. Mas, A enfim, humanidade continua, né? Jornalzinho, mimeógrafo a álcool, né? Isso É, aqui, a minha mãe era professora primária, então a gente tinha um mimeógrafo em casa. Sim. E então, quando eu, Beto Silva e Madureira, a gente começou pelo seguinte: a gente participava do movimento estudantil. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. Isso aqui é uma relíquia, né, cara? Poder tocar nisso aqui, cara, Pois já é é. uma coisa incrível. Lá, dois cruzeiros, né? Seria o equivalente a quanto hoje isso aqui? Porra. R$1, Eu 50 chutaria centavos? eu chutaria R$2. É, né? Chutaria. Mas Cara, assim, que show, tantas hein? moedas passaram. É verdade. Entendeu? Cruzado, viu? Outro dia eu vi cruzado uma das- novo, né? Nesse período todo assim, outro dia eu vi uma revista da gente, das antigas também, que o preço era 50 mil cruzados. Sim. Porra, 50 mil de alguma coisa, parece que você tá na Argentina, né? Eu peguei uma carteira de trabalho minha e eu ganhava tipo 50, mesma coisa, 50 mil cruzados. Assim, eu ganhava, não me lembro exatamente, mas eram muitos dias. Falei, cara, Milhares, o cara, olha isso aqui, né? Tá milionário, né? Mas aí a gente fazia parte do movimento estudantil e aí a gente achava os caras muito sisudos, muito sérios e tal. Então, tudo muito a sério. Então, a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com o movimento estudantil, zoar também questões da faculdade e tal, e só para a faculdade de engenharia da UFRJ. Aí a gente escreveu alguns artigos e tal, e rodou no mimeógrafo a álcool da minha mãe, né? Acho que foram, sei lá, 50 exemplares, uma coisa assim, e que a gente praticamente dava, né? Qualquer merreca lá. O importante era circular na hora do recreio. Deu certo aquele. Aí alguns meses depois, a gente lançou um outro. Deu certo também. Aí a coisa começou, a gente falou, pô, que legal que tá dando certo e tal. Aí no ano... me deu um upgrade, passou pro Xerox, né? Deu certo o jornalzinho na faculdade e tal. E aí a gente foi apresentado Foi apresentado a um estudante da engenharia civil, que o cara, olha, tem um cara aqui que eu acho que vocês vão gostar de conhecer, que ele desenha bem, não sei o quê, gosta de fazer uns cartoons e tal. E aí apresentaram pra gente o que hoje é o artista plástico Daniel Senise. E o Daniel Senise fez as primeiras charges pro nosso jornal já offset, né? E mesmo assim grampeado, né? Não tinha encadernação, não tinha... tudo... Aqui, isso coisa do Daniel Senise, quer dizer. Pô, tá que aqui, show, cara. Inclusive, tá assinado. De Olha repente aí. vale uma grana. E como é que foi a reação lá da reitoria, da galera da direção da faculdade? Foi engraçado que era o seguinte, quando o problema foi o nome Caceta Popular. Chamava um jornal chamado Caceta. Cara, mas eu me lembro que quando lançou assim era bem transgressor. Não, assim, e você, quando você pegou, você já pegou uma coisa que já era um jornalzinho tabloide, Já. depois revista e tal, né? Aham. E nessa época aqui,
a reitoria não sabia do que se tratava, a decania lá do Centro de Tecnologia também não sabia e tal. E aí a gente, no segundo ano, a gente foi fazer, justamente quando completou um ano, a gente resolveu fazer uma festa no centro acadêmico com um show de um grupo de chorinho que fazia músicas divertidas, tocava música do Noel Rosa, um grupo chamado Coisas Nossas. Eu lembro. O cartaz era um ano, caceta, Coisas Nossas, apresentando Coisas Nossas. Aí a gente chegou lá pro dia do show, o show estava cancelado, não podia acontecer. A gente, por que não pode acontecer? A gente foi discutir lá com o diretor e tal, eles estavam com muito medo, porque caceta, apresentando Coisas Nossas, eles achavam que era um show de nudismo. Não duvido. A caceta ia mostrar suas coisas. Pô, mas também vou te falar, Não, vem cá, e por que não vai? Entra em contato, conversa. E vê o que é, né? Aí a gente deu uma adiada, a gente conseguiu depois fazer o show, mas tinha esses mal-entendidos, né? Até porque a gente, em 78, a gente estava vivendo na época da ditadura militar ainda, né? Sim, a gente sim. ainda estava no governo Geisel. Porra, né? ainda vinha Figueiredo. O governo Figueiredo começou no ano seguinte. Então, quer dizer, isso é que era cancelamento. As pessoas cancelamento falam, nessa época. Falei, cara, hoje em dia as pessoas são canceladas. Antigamente as pessoas eram perseguidas. Cancelavam o CPF. Cancelava o CPF, perseguia e tinha gente que tinha que se exilar, entendeu? Porque existe essa negação hoje de que ditadura é uma coisa que não existiu, pelo amor de Deus. Não, e que hoje que tá brabo, não, bicho. Você chegou a pegar sensor vendo seu show? Sim. Você tinha que fazer o show para um sensor, né? Tinha que apresentar, você tinha que fazer... A gente, por acaso, como era um jornalzinho de faculdade, um jornal universitário, não teve essa questão. Mas, assim, o Cláudio Manuel, que estava no colégio de aplicação junto com o Madureira, antes da gente se conhecer e tudo mais, quando eles iam fazer um festival de música do colégio de aplicação, eles tinham que levar as letras dos meninos de 15 anos na censura federal para o cara aprovar para um festival de... Sabe, as pessoas se preocupavam com bobagens, com detalhes. Não, e tinha que cumprir meta, né? Então ele tinha que cortar alguma coisa. Aí ele assistia o show, o espetáculo, não tinha nada às vezes, mas ele tinha que falar, olha, então isso aqui, vamos ter que tirar isso aqui, isso aqui. Você sabe que uma vez o meu pai, ele foi fazer uma apresentação para uma censora, ele ensaiava na casa dele. Aí foi a censora lá assistir. Chegou aquela mulher de taillé, pinta de pedagoga, né? Sentou com uma prancheta na mão, a gente tinha um cachorrinho. O cachorro, cara, ficou com tesão nela e ficava se esfregando na perna da mulher com aquela piroca vermelha pra fora, sabe? Tira! Tira daqui! Tirar, daqui a pouco ele passava por um buraco e voltava. Foram 3 vezes, cara. E o cachorro vinha só em cima da mulher. Falou, esse cachorro, filha da puta, vai estragar tudo, cara. Imagina o clima que não ficou. E né? aí? Cara, o cachorro ajudou, atrapalhou. Porque de repente a mulher querendo se livrar, aprovava tudo e ia embora. Não foi muito assim positivo, né? A situação com o cachorro. Mas ela cortou lá, sempre tinha que cortar uma coisa ou outra e tal. E era bem desagradável, né, cara? Era bem... Uma coisa muito opressora, muito autoritária, né? Cara, né? Aí, depois a gente passou também por um período que, enfim, passado a parte exclusivamente universitária, e, enfim, começou em 78. Em 1980, a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel a fazer parte da equipe. E fazia um jornalzinho, tabloide já, com a ideia de sair, ultrapassar os muros da universidade. Aí a gente vendia de mão em mão na praia, nos bares e tal. A Caceta é um jornalzinho já tabloide e rodando em gráfica, né? E, cara, foi um período, isso já no governo Figueiredo, né? Então estávamos em processo de abertura e tudo mais, mas as gráficas estavam muito assustadas, porque houve aquele momento de grupos paramilitares jogando bomba em banca de jornal, em gráfica e tudo, estavam assustados e não queriam se comprometer. Sei. Então, era difícil a gente achar uma gráfica que topasse rodar o Jornal da Caceta, e mesmo assim, quando topavam, eles preferiam que não
tivesse crédito da gráfica. Então ele saía apócrifo em relação às gráficas, entendeu? Entendi. Eles tinham medo de algum tipo de represália. Porque era uma época de terror, né, cara? Era uma época que realmente faziam isso, né? O que era dito subversivo, os caras pegavam pesado mesmo, jogava bomba e sequestrava e matava e torturava e fazia o diabo, né? E aquilo, a gente já, na boa, a gente já tinha consciência de que já estávamos vivendo um momento mais light, né? Porque o momento mais complicado foi. De fato, o governo Médici, em 1970, o governo Geisel, né? Sim. De 68, né? Desde o AI-5 até o final do governo Geisel, que já era a chamada distensão, entendeu? Foi um período complicado para partidos de esquerda e tudo mais. Então, assim, a gente estava na faculdade de engenharia ali, anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, e o movimento estudantil, ele era todo ligado aos partidos clandestinos, né? Então, você tinha a chapa do Partidão, a chapa do MR8, a chapa da Ação Popular, a chapa da... enfim, o POLOP, cada partido tinha uma chapa dentro do movimento estudantil. A gente era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, né? Subversivo. A gente era do Partidão. Tudo bandido. A gente era do Partidão, só não tem carteirinha, porque na época não tinha carteirinha. Bandido, era do Partidão, comunista. E tudo moleque, né, cara? Tudo, porra, cara. E no fim das contas, a gente acabava brincando de ser clandestino, né? Tinha essa brincadeira. E esse glamour também, essa coisa. O proibido atrai muito, né, cara? Eu tive codinome. Que coisa mais legal você ter um codinome? Eu ia fazer uma reunião em Vitória, era o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia, e o partido me mandou para organizar essa reunião, que, na verdade, assim, tinha uma vestal de movimento democrático, que, na verdade, era bem autoritário, porque os partidos eles resolviam tudo antes de haver a Assembleia, entendeu? Então, eu fui mandado de antemão, antes de ter a Assembleia, eu fui para me encontrar com outros membros de outras células do partido do Brasil inteiro, para a gente resolver o que a gente ia apresentar para os estudantes votarem, né? Tinha nada democrático. Nada democrático. Aí eu fui, né? Era uma aventura, porque eu tinha que, primeiro, os meus amigos, meus colegas de faculdade não sabiam que eu era do Partidão, ou se sabiam da missa metade apenas, né? E aí eu tinha que inventar uma desculpa de por que eu não fui junto no ônibus do pessoal, por que eu fui antes? Não, tinha um parente para visitar antes, aí por isso que eu fui e não sei o quê. E quando eu chegava lá, eu tinha que me apresentar com outro nome, sei lá, Edgar, eu nem me lembro qual era o nome, entendeu? E não era escritório, era aparelho, né? Aparelho, lógico. Né?